Eu já havia falado sobre isso no passado, acho que foi o ano passado, 2 anos atrás, mas vamos revisar novamente. Sobre karma, sobre o que acontece depois que a pessoa morre e está a esperar a ser reencarnada. Então, a introdução à vida antes do nascimento. Essa vida é tudo que eu tenho? De onde viemos antes de nascermos? Para onde vou depois de morrer? Essas perguntas, sem dúvida, serão familiares a quase todos nós. Há algum tempo publicamos um artigo sobre a vida após a morte, o que acontece depois de morrermos. Tempo que estamos no útero, depois vamos para lá para ver. A razão de termos publicado a vida antes do nascimento e a vida após a morte é porque traz à tona que vivemos nossas vidas com consequências. Blá, 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 blá. A lei do karma permeia toda a nossa vida. A vida com consequências, mas tudo tem que ser resolvido aqui. Faz aqui deve pagar e não do outro lado. Quando alguns pilantras cosmológicos usam essa tática e essa lei de pagar, de fazer aqui, pagar lá, tudo isso é baboseira, não deveria nem existir. É porque tem alguma pilantragem no meio. Algo foi distorcido e foi violado. Algumas leis cosmológicas permeiam nossa vida. A vida que levamos em nosso nascimento atual decide a qualidade de nossa vida após a morte e nascimentos subsequentes. Paradoxalmente, embora a maioria das pessoas esteja interessada na vida espiritual antes do nascimento e na vida após a morte, apenas um punhado está interessado em realmente fazer algo a respeito de sua vida espiritual. Para o inferno com isso aí, draconianos dos infernos. Essas pessoas só pensam em dogmas e mais dogmas e porcaria de louvores. É tudo para levar os gados aqui a louvar. Isso é para ter uma vida após a morte melhor e nascimentos subsequentes. E finalmente sair do ciclo de nascimento e morte. Ou ameba. Isso ainda é pior. Quanto mais que você está preso em uma dogma. Como até o gordo Marcelo Maris lá também está preso em uma dogma. Mesmo ele não querendo admitir. Né? Ele também tem contrato com os draconianos e reptilianos. Porque ele está com uma dogma. Então ele está dentro de um contrato e ele vibra dentro de uma dogma e doutrina, apesar dele passar assim uma impressão de que ele não está. E é muito difícil de encontrar umas pessoas aqui que não estejam, e a maioria de vocês vão estar implantados uma mente após a morte e vocês vão sofrer como um cão, mesmo que for assim temporariamente. Vocês vão sofrer como um cão, porque vocês estão dentro dos contratos cosmológicos com esses seres, dentro das religiões e dogmas que vocês mesmos seguem. Depois de morrer na Terra, ou seja, nossos respectivos corpos sutis, vamos para uma das várias regiões sutis do universo, dependendo do nosso nível espiritual e méritos e deméritos. Aqui ficamos por vários períodos dos tempos antes de termos a chance de renascer na Terra. Vários períodos não é a eternidade, porque hoje mesmo eu vi a minha mãe e meu pai e eles já foram reencarnados. Eu fiz essa matéria em inglês, aí eu fui dormir. Quando eu dormi, eu sonhei com os meus pais. E eles já estão encarnados. Então, esse negócio aí é tudo medo. É tudo medo, entendeu? Eles colocam medo nas pessoas. Ou você vai ficar lá por uma eternidade. Se você não seguir religiões, você vai ser castigado e vai passar por os maiores tormentos possíveis. Isso aí é uma tática de medo. Entendeu? Medo. E como eu falei em vídeo anterior, o medo no inglês quer dizer fear. Fear. F-E-A-R. Fear. Né? A pessoa soletra, a gente pronuncia fear.
fear. E numa sigla, se a gente separar, FIA quer dizer falsa experiência que torna-se real, que é percebida real e não é real, entendeu? Ou false experience appearing real e não é real, entendeu? É tudo um figmento de uma imaginação. Quando você não liga, ela não se materializa. No inglês é if you don't mind it, it doesn't matter. Ou seja, mind quer dizer a mente, ok? Mind. Matter é a matéria, alright? Ok? Então, if you doesn't mind, ou se você não mentaliza, não interessa, não torna-se uma matéria. Entendeu? Então, tudo isto dá-se respeito à Terra enquanto estamos aqui ou do outro lado. E principalmente do outro lado. Porque morrer também, eu vou dizer, não é brincadeira. Muitos pensam, esse aí foi viajar. Esse aí foi descansar. Em 1993, eu voltava ao Brasil para visitar minha mãe. 1993, sim, foi. Na época eu tinha só 3 crianças, que era de 12 a 5 anos de idade. Foi 95, foi 95. 94, 95. Aí o meu filho, o pai idiota, levou ele para a piscina e ele quase, eu não estava lá porque eu estava me sentindo muito mal mesmo. E ele foi com as crianças tomar banho. O idiota não tomou conta do menino, só estava com a menina menor nos braços, na corcunda, e não tomou conta dos outros 2 mais velhos. De repente eu ouço grito. Eu estava vomitando e com a diarreia horrível. Aí eu saí da cama ainda fraca. Eu olhei para baixo e vi ele segurando o menino. Meu filho, o mesmo menino que ele mesmo judiava aqui, maltratava. Se eu não tivesse por perto. E eu, sabe, comigo era todo na porrada também. Quer dizer, não com as crianças, com ele. Ele batia nas crianças, batia nele. Batia na criança, batia nele. Eu não sei onde eu encontrava tanta força. Porque o bicho é do tipo do índio, assim, parrudo, sabe? Mas eu não tinha problema comigo, não. Na hora da raiva, puxava o desgraçado, pegava a mão dele, torcia. Então, eu saí correndo como uma louca, peguei o menino dos braços dele, não sei como o menino era pesado, gordo. Eu não sei quando eu tive aquela força toda, que tava tanta gente lá sem poder o que fazer. Eu peguei o menino, coloquei o menino de cabeça para baixo e comecei a dar as últimas, como é que se fala, aquele tratamento, né, para respirar novamente. O menino estava completamente desmaiado. Coloquei ele de cabeça para baixo e comecei também a pressionar ele e a soprar na boca dele, mesmo estando doente, coitada. Aí depois eu mandei as pessoas lá chamar um médico. Eles chamaram um táxi para levar o menino para o hospital. Levei para o hospital, fiquei lá com o menino. O cachorro do pai voltou para dormir com as meninas de 12 e 5 anos de idade. O menino estava com 11. Eu fiquei com o menino. Aí quando eu estava passeando pelo corredor, eu vi um corpo assim deitado na maca, já toda assim, coitadinha. A bichinha já estava toda blota, toda inchada, já a barriga dela estava lá em cima, coitada. Eu acho que morreu com um infarto do coração ou alguma coisa assim, e com problemas intestinais também, ou doença hepática, ou coronária, ou intestinal. Aí, lá vem da minha direção 2 criaturas que parecia que estavam flutuando, né, com capuz, parecia 2 nunes, rindo como 2 miseráveis. Passou por mim assim, que deu até uma ventania aí. Essa aí já foi fazer uma jornada, foi fazer uma viagem. Essa aí é outra. Pois é, essa aí já viajou, bem na minha cara, assim, no meu ouvido. Eu tipo, que cretina, vai pro inferno, desgraçado, de onde tu viesse.
Infelizes. Aí depois as bexiguentas andaram e sumiram. Aquilo lá é o próprio Satanás, vestida daquelas, como se diz, aquelas velhas lá com aquelas marmotas, freiras, vestida de freiras, no inglês, é porque eu esqueço às vezes, no inglês chamado de nuns. Então, a gente não viaja, né? A gente parte para outro mundo, entendeu? Antes de ver o que a gente vai fazer lá para lá, mas no caminho a gente encontra com o quê? Com os violadores, mesmo violadores espaciais, cosmológicos, que nos prendem aqui, que são os Dracos, mesmo que um gordo aí cega, né? Sim, aqui ficamos por vários períodos de tempo antes de termos a chance de nascer na Terra. Não ficamos, porque hoje meu pai e minha mãe veio. Meu pai morreu em 96, assim que meu filho nasceu, no mesmo mês. Meu filho nasceu, ele morreu. Engraçado, né? Meu filho mais novo. E a minha mãe morreu em 2008. A minha irmã morreu em 2019. A minha irmã, eu não mais eu não sei o que está se passando com ela agora. Eu não mais sobre notícia dela, mas a minha mãe, meu pai e minha mãe eu vi hoje. Acho que eles estão encarnados. Sim, já reencarnaram. Então, você vê que tudo isso mentira, esse negócio aí de medo sobre você viver internamente no inferno ou no umbral, né, no purgatório, é mentira. Vida antes do nascimento, região do céu e acima. Nos tempos atuais, apenas 2 em cada 100 de nós chegarão às regiões positivas mais elevadas do universo. E vocês decidem isso, né? Vocês decidem. Porque vocês são os fodões aqui do planeta, né? O lacaio do Satanás dos infernos. Então, levaram o universo como um céu, Swarga Mahalok. Nas regiões superiores do universo, a experiência predominante é a felicidade e bem-aventurança, às custas dos outros, daqueles que sofrem lá embaixo. E eu não estou a falar de estrupadores, daqueles que matam e batem seus pais, batem naquela criancinha pequena, naquele animal. Eu estou falando que aquela miséria lá apodreça mesmo no inferno. Mas eu estou falando de pessoas boas. Eu ouvi casos de mulheres, sabe aquelas senhoras beatas que só viviam na igreja, foram uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, uma esposa maravilhosa, exemplar daqueles anos antigos, que morreram no espírito das religiões, ainda dentro das religiões. Sabe onde elas foram parar? Adivinha? Reclamando lá, falando palavrão com aquele tal Jesus lá. Vá, isso e aquilo outro, vá ter NK, vá ter NC, entendeu? Vá ter NC. Falando para o próprio Jesus e ele rindo da cara dela com suas, como é que se fala aqui, lá, aquelas, as suas legiões, não é bem legiões, suas armas, não é também arma, tem um nome aí que eu esqueci, com uma turma de seus anjos fake aí, rindo da cara das pessoas lá em cima, e quando eles vão visitar o inferno lá embaixo, é para como se fala, tirar a chacota da cara das pessoas que sofrem, das pessoas não, do corpos astrais que sofrem lá embaixo. Esse o gordo Marcelo estava a falar. Gordo Marcelo, tu estás a falar ou não? Tu falas disso, tu só fala baboseira. Eu não aproveito nada que esse homem fala. A maioria é medo, ele coloca medo, ele coloca a dualidade, porque ele diz que as pessoas tiram partido, e é ele que tira partido, que ele está vibrando e trabalhando para os aliens escravagistas, os mesmos que nos prendem acá, e ele desmente tudo isso, ele nega, ele mente, como um bom psicopata. Como vários outros por aí, né? Um bando de idiota. Vocês são carne, gordura para o inferno. Deixa vocês morrer para vocês verem, desgraça. Eu vou ver quem vai salvar vocês. Mesmo se for mesmo temporário, não é internal, não se preocupe não que vai ser internal. E eu não deveria nem ajudar vocês a como se livrar disto.
você não é o papudo, você deve saber, né, camarada? Vamos sair de lá, né? Quero ver. O resto de nós vai para a região, né, da aquele negócio lá, o umbral, purgatória, ou das regiões do inferno fatal. Aqui a experiência predominante é a infelicidade ou o sofrimento extremo. O sofrimento esse que existe só na mente, porque os aliens miseráveis colocam mais, não destrói imediatamente a mente, é a mente que cria tudo isso, a mente cria, a mente é uma ferramenta de criação, entenderam? Então, the 7 positive and negative regions of the universe, as 7 regiões positivas e negativas do universo. Aqui nós temos o sutil, high espiritual, menos ego. Que menos ego que nada, essas peças lá é mais egoísta que tem. Que menos ego que nada, o advogado dos infernos. Regiões sutis astrais do universo. E a única física ou mais densa, o idiota colocou grosso, não sabe nem falar o inglês correto. Grosso quer dizer feio, horrendo. Idiota. Denso. As físicas mais densas e positivas regiões do universo, que é a Terra. E de embaixo tem as regiões do inferno aqui na Terra, embaixo mesmo, viu? Embaixo dos vulcões. Tem algumas que pode ser em qualquer lugar da Terra, no centro das cidades, lá nas florestas, todo lugar, dentro de uma lagoa, dentro do oceano, em todos os lugares. Então, como se fala aqui, increasingly quer dizer incrementando, sutil, power espiritual altas, mais ego, mais deméritos, mais egos. Tem que ter ego mesmo, pegar aquele tridente lá e espetar no cu dos dragões lá. Eu já fui pra lá em 83, mas não vi nada disso que eles falam aqui. Não sei porque o meu irmão estava em outro lugar. O coitadinho estava aqui perambulando desde 73, quando ele foi assassinado por um negro, né? O negro esse que invadiu nossa casa e roubou por segunda vez, o miserável. Roubou uma casa, minha mãe se mudou, veio para outro bairro, o miserável veio novamente roubar. Meu irmão, dessa vez, lutou com ele jurou meu irmão. Antes disso matou o nosso cachorrinho, que parecia uma hiena, e atacolhou meu irmão, matou meu irmão e levou o corpo não sei para onde, não foi mais encontrado. Esse coitadinho sofreu, viu, no outro lado. Ele estava numa praia. Eu sempre via ele me seguiu há muito tempo, ele me dava uma força imensa. Ele era um cara 21 anos, jovem, alto, forte, aqueles músculos, não como o Marcelo Marins, aquele lá é tudo banha. O meu irmão tinha aqueles músculos, mesmo assim, lean, magro, não é magro, é forte, puro músculo mesmo. O cara deveria até lutar, parece aqueles wrestler americano, musculosos. Para matar ele, aquele miserável deu vários tiros nele, no peito, ele foi cravado todo de bala. Assim o miserável do policial disse, mas não entregaram o corpo para minha mãe. Deram muito tiro nele, viu, para acabar com o corpo dele. Então ele passou a me seguir, ele colocava a força dele muscular em mim, entendeu? Eu tinha uma força que eu poderia carregar um refrigerador de 5 litros e podia segurar um armário, e eu era pequena e eu tinha uma força de 10 satanás quando possível. E ele me seguia, sempre me seguiu, até a minha prima vir e falar para a minha mãe, olha, eu mesma, eu via sempre ele, mas ele estava sempre rindo para mim, rindo, bem feliz. Até que a minha prima veio e foi falar para minha mãe, olha, o seu filho, ele está vagando, ele veio para mim, ele pediu reza, ele falou que estava esquecido. Isso foi em 79, 78 por aí. Depois que quando eu casei, ele foi
quando a minha mãe foi fazer a missa para ele foi resgatado finalmente. Sabe quando ele parou no inferno? Foi. Depois disso eu não sabia de nada, mas ele continuou a me dar uma força. Quando foi em 83 ele apareceu para mim. Ele falou que ele estava no inferno, já tinham pego eles e que ele estava lá muito ocupado e que Deus não era o que vocês pensam que esse Deus é, e que algo me amava muito. Ele estava se referindo a ele, não sei não, eu acho que foi ele, falou, ele te amava muito, muito mesmo. Eu acho que ele refere-se a ele mesmo. Quando ele morreu eu tinha 8 anos de idade. Ele estava sempre rindo. Ele era um rapaz assim um pouco abestalhado. A gente fala no Nordeste abestalhado. Estava sempre rindo. Ele parecia com aquele cara que trabalhou naquela novela Éramos Seis. A primeira versão do Éramos Seis. Ele era parecia com o Alfredo. Da primeira novela do Éramos Seis. Ele parecia o Alfredo, assim moreno, bonito, afilado, alto. Aí ele falou que ele não estava livre ainda para me ajudar. E eu vi o inferno lá, eu não vi fogo nenhum, mas eu vi dragões, viu? Eu vi dragões, o miserável lá com a cauda horrível, guardando os prisioneiros lá. Eu vi vários caras lá dentro, não só o meu irmão, estava cheio, lotado de cara dentro da prisão. Quando eu falei isso para os muçulmanos aqui, todos riram, fizeram chacota da minha cara. Eu mandei tudo pro inferno. Eu disse, vai pro inferno, bando de idiota, quando vocês morrerem, vocês vão ver. Entendeu? Então, não é bem como eles falam, nem tudo é a mesma coisa, vai depender. Talvez seja diferente quarto, sei lá, eles dizem que é uma só região. Eu vi só uma região lá, eu não vi outras. Mas pode ter algumas chambas, alguns quartos diferentes lá, onde existem vários tipos de castigo lá. Mas para mim o inferno é um lugar de reciclagem. Entendeu? É como uma máquina de reciclagem, como uma factory, uma indústria de reciclagem. While you have shown the region of the top of the okay? A vida do nascimento do mundo inferior, o sofrimento experimentado na região Neda é geralmente muito maior do que na região da Terra, Bullock, pois não há muito livre-arbítrio. Então, no purgatório a gente não tem direito de falar e fazer nada. Você vai ver, viu? Às vezes vai me aguentar lá. Você vai ver. Na região Neda, 10% dos corpos sutis são guiados por corpos sutis de regiões superiores, como, vamos dizer, aliens, rapaz, mestres ascendidos, os mestres charlatões, escravagistas, escravistas dos idiotas aqui. Esses corpos sutis são aqueles que buscam o crescimento espiritual. Aproximadamente 2% são totalmente controlados pelo destino. Oh, meu Deus! Que melindroso, né? Pelos destinos. O destino esse que quem inventa esse destino são os próprios draconianos. Aproximadamente 8% dos corpos sutis são atacados para o inferno por fantasma, demônio, diabo. Para o inferno que a pessoa diz palavrão e espragueja lá, os miseráveis saem correndo. E controlado por ele. Não é controlado por quem, rapaz? Controlado por quem? Tu tem a tua mente. Tu talvez não é uma criatura de tudo que existe, não é? Oxe, que baboseira controlar. Controlado, controla-se quem quiser. Quem é burro, quem é idiota, quem é estúpido, quem quer ser. E não quem não queira ser. Eu quero ver ele mexendo com a pessoa realmente de fibra. Aquelas pessoas firmes mesmo, que não tem medo de nada. Esses corpos sutis são totalmente conscientes de que são controlados por fantasmas. Mas pouco fazem para afastá-lo, pois não possuem nenhuma força espiritual própria. Oh, meu Deus! Tudo isso é para as pessoas irem para as rezas, rezar para dragões e entrarem em contratos espirituais com eles e trabalhar para eles. Com relação à região do inferno,
mesmo a pior parte da vida de uma pessoa na Terra é melhor que o que experimentar nas regiões do inferno. Ah, e outra coisa aqui, eu já fui para o umbral, já falei isso. E lá foi muito triste, eu queria chorar. Vinha ventania horríveis, o céu estava todo cinzento, todo nublado, um pouco escuro, entre a escuridão e a luz. E tinha aquelas folhas, como naquele velho oeste lá, aquelas negócios lá movimentando com a força do vento. Mas o pior que eu não sei onde é que estavam as pessoas, acho que essa pessoa estava toda atolada na lama lá que eu não via. Mas eu estava sofrendo por ela, porque eu estava absorvendo todos os sentimentos que ela estava passando por lá. E lá é um sofrimento mental. O que eu sofri, eu senti foi o sofrimento mental. E eu estava soluçando de tanto chorar pelas pessoas lá. Aí lá vinha esse cara muscular, alto, que era do Rio de Janeiro. Um cara que foi um como se fala? Como se fala? Viciado em drogas. E ele, acho que ele já tinha morrido, não sei se foi por tiro ou por excesso de drogas, não sei. Ele veio pra mim e eu estava assim tinha um lugar lá, um tipo de, eu não sei como se chama, uma estaca onde eles penduravam as pessoas lá como se fossem enforcados. Aí esse cara chegou pra mim e falou: por que você chora? Não chora, pô, tá tudo bem, a gente depois se acostuma aqui. Tá tudo bem, eu estou tranquila aqui, eu não tô, claro, né, o cara só vivia no mundo da lua, ainda estava fumando baseado, então ele estava numa boa. Então ele mostrou que tudo aquilo era uma matéria de mente sobre o corpo, entendeu? Sobre a realidade ao nosso redor. Se você não liga, não vai importar nada. O negócio é ser forte e não ligar, entendeu? Então esses corpos, vamos para outro, né? Com relação à região do inferno, mesmo a pior parte da vida de uma pessoa, não sei. Aqui é realmente o inferno, a pessoa que é abusada, a pessoa que vive com pessoas escravagistas, pessoa que vive com pessoas de energias tóxicas, as pessoas que vivem na pobreza extrema, lá nos esgotos, perto dos esgotos, morando perto dos esgotos, aquilo é puro inferno. Não venho dizer que tem pior não, que é igual. Eu não vou dizer que do outro lado é melhor não, não é melhor. Nem é pior, é igual. No inferno, os corpos sutis são controlados 100% por energias negativas, de nível superior, conforme vamos para degraus inferiores do inferno. O sofrimento e a dor são apenas amplificados lá. Ficamos na região purgatório por aproximadamente 50 a 500, é mentira. Antes de sermos elegíveis, olha lá, antes de ser elegível ainda tem isto. Se você passa ou não o teste, você é elegível ou não, ainda tem isso. Para renascimento na terra. No caso da região do inferno, podemos definhar por milhares de anos antes de termos a oportunidade de renascer. Eu não sei. Eu não mais ouvi saber do meu irmão. Então, eu acho que não. Meu irmão já saiu de lá. É mentira e é mentira. Eu diria na tua cara, é mentira. Porque é mentira isto. O gráfico a seguir mostra a probabilidade de para qual região sutil dos corpos sutis as pessoas irão depois de morrer nos tempos atuais. Fornecemos 2 cenários. O primeiro cenário mostra para onde vai a maioria das pessoas após a morte em termos de paz, né? Quando está tudo suave e tranquilo aqui na Terra. O segundo cenário mostra para onde as pessoas vão depois de morrer, quando o mundo está passando por tribulações, a qual estamos hoje em dia passando, por grandes reviravoltas, tribulações, como grandes conflitos localizados. Primeira, aqui, Segunda Guerra, aqui nada, idiota, não vai existir isso. Devido ao pecado maior incorrido durante os tempos de conflito, conforme o comportamento e as ações das pessoas se tornam muito piores, uma proporção maior de pessoas vai para as regiões inferiores do universo, ou seja, do inferno. E você também vai para lá, todos vocês que têm contratos. Por outro lado, os buscadores que se esforçam para praticar a espiritualidade ou as religiões, mesmo nos tempos difíceis, têm probabilidade de progredir em um ritmo mais rápido em comparação com a mesma quantidade de prática espiritual empreendida em termos de paz. Como resultado, há uma proporção maior de corpos sutis de pessoas que morrem no cenário 2, que vão para regiões positivas superiores do universo, que é Maharlok, a lei. E essas são quem são elegíveis? Eu sei, talvez
os marginais vão para lá, né? Todas as pessoas boas vão lá para o fundo. Porque para o canito, para os desgraçados Satanás Dracos, quem presta não presta. E quem não presta, presta. Sabe como é? Eu já estou cheia de falar isso. Cheia, exaustada. Eu já vou ter que continuar a bater na mesma tecla. Então, eu ia falar uma coisa, esqueci. Tanta coisa que tudo se maraia, se mistura dentro da cabeça. Então, céu, Suaga, 1%. Aqui as percentagens de que vão para lá, entendeu? Num cenário de conflito que nós estamos a passar hoje em dia. E aqui quando está tudo em paz. Então quem vai para o purgatório, 85%. Quando está tudo em paz, isso era antes, não mais. Hoje em dia só 30%. E para o inferno, em tempos bons, 10%, 4%. E quando está em tempos de conflito, baixa isso. Então o que acontece com a gente? Porque a gente o que vai fazer? Talvez a gente seja liquidado de vez e volta para a matriz de criação, a qual é bom. Então quer dizer que praticamente quando a gente morrer, a gente não vai muito, só 30%, né, dos infernos. E lá embaixo, de acordo com isso, não tem ninguém. A única coisa que pode aliviar o sofrimento nas regiões sutis inferiores do universo é a prática espiritual, eu não acho. No entanto, a probabilidade de fazer prática espiritual nas regiões sutis inferiores do universo, ou seja, as regiões Neda e Inferno, é quase nula. O sofrimento intenso composto por ataques de fantasma de nível superior torna o ambiente impossível para a prática espiritual, pois os corpos sutis mudam para o modo de sobrevivência, né? Eles tornam talvez em monstro para combate e defesa. É realmente horrível lá. Deve ser aquele tipo lá de como se diz, nightmare, né? Pesadelo dos mais horripilantes. Eu queria ir lá para salvar minha irmã. Eu não tenho medo não, viu? Eu quero ir lá, mas é muito difícil. Quero ir lá e salvar minha irmã. Se a minha irmã está lá, eu quero salvar. E a minha mãe, se meu pai estivesse lá, minha mãe, eu ia lá mesmo combater e dizer para eles como se salvar. Vou mesmo, não tenho medo não. Eles que têm que ter medo de mim. Sabe quem eu sou. Na região sutil do céu, a felicidade experimentada é tal que os corpos sutis são apanhados em sua experiência e dificilmente fazem qualquer prática espiritual. Portanto, embora os corpos sutis possam teoricamente fazer a prática espiritual no céu, não adianta a ameba idiota, morônica, não adianta. Porque se a pessoa fazer a prática espiritual lá, quem vai te catar lá são os alienos. Eles mesmos vão te colocar em outro lugar também ruim e vai te mandar de volta para uma vida miserável, entendeu? Não vai adiantar, você vai ter mesmo que lutar com as suas próprias soberanias, com os teus direitos cosmológicos que tens. Esse negócio de espiritualidade não vai salvar ninguém. Você mesmo, a tua força de vontade que vai te salvar, o amebas. Ai, que raiva desses idiotas. São uns órgãos, umas amebas parasíticas da terra. Propagam a mentira. A probabilidade de realmente fazê-la é mínima devido às distrações de várias experiências prazerosas. Ou no céu, lá é mesmo, realmente é uma zona lá, é uma zona. Lá é uma zona. Acima do purgatório lá é uma zona. Tudo rola, maconha, droga, sexo, homossexualismo. A prática espiritual pode ser feita e realmente acontece apenas nas regiões sutis superiores de Mahalok, ou Satyalok. Os corpos sutis nessas regiões não precisam renascer. Claro, eles não querem, eles são alienos, eles não querem ser humanos, porque eles sabem que aqui é barra pesada. É realmente soco na cara pesado. Eles não querem mesmo nascer como humanos para acertar suas contas de dar e receber ou para fazer a prática espiritual. Eles podem vir assim,
para, como dizer, um turismo, né, ecológico, turismo, eles vêm como turismo, eles adentram para fazer uma missão, eles saem, eles adentram qualquer corpo, por isso que várias pessoas aqui são possuídas, aquelas que cometem crimes estão sim possuídas, eles vêm, eles entram, eles saciam-se e eles vão embora, mas eles não querem viver tanto tempo dentro de um corpo humano, eles vêm mesmo para fazer presepadas, para fazer o mal e eles saem. Ok. A vida na região da Terra é de grande importância, pois é o único plano onde as pessoas das regiões inferiores podem nascer para fazer a prática espiritual, completar seu dar e receber sua karma e sair do ciclo do nascimento. Mas não precisava, idiota, não precisava disto. A ideia, o plano nunca foi este, mas foi violado por piratas cosmológicos, a qual o gordo Marcelo Marins segue, e o velho árabe miserável, né, velho? O senhor atiça ele, provoca ele, não sei onde, de live, não sei onde. O senhor vem como mulher e ele fica descontando aí as mulheres que não existem. Se quiser descontar em mim, tudo bem, mas não em mulheres que não existem, porque o senhor inventa, né, que o senhor é mulher. E ele não tendo aquela terdiai, aquela inner sight, que é aquele dom interior de ver as coisas, ele não vê que trata-se de um homem e de uma mulher. Sabemos sobre nossas vidas antes do nosso nascimento atual? O corpo sutil médio geralmente se lembra de eventos apenas. O corpo astral geralmente lembra-se de eventos apenas de seu último nascimento na Terra. Não lembram-se de nascimentos anteriores, a menos que sejam muito notáveis. É o momento em que o corpo sutil renasce na Terra novamente. Querer saber sobre vidas anteriores não é o item mais importante em nossa agenda na região de Neda ou no inferno. Evitar a infelicidade, afastar fantasma e agonia de estar longe das pessoas quais estão apegados, são geralmente o que ocupa os corpos mais sutis na região umbralinas. É horrível. O que esses miseráveis fazem por aí é realmente horrível. Eles merecem destruídos. Por que não lembramos de nossas vidas anteriores a esta? À medida que nós envolvemos com o mundo, esquecemos nossa vida anterior nas regiões sutis na Terra, nossos sentidos físicos ofuscam fortemente nosso sexto sentido e perdemos nossa capacidade de perceber nossos nascimentos anteriores. Não, é porque os aliens destrói aquela memória, aquela caixa de memória que está lá com o ser quando desencarnam. Eles destroem, como ele destrói a mente. Quando destrói a mente, destrói a memória. Até mesmo o Alzheimer, né, o mal do Alzheimer, é controlado por esses seres, são entrantes e as pessoas perdem aquela capacidade de armazenar a memória do passado, não do passado corrente, ou o passado de que elas são, ou a personalidade de quem elas são, elas perdem a personalidade delas, porque aquela parte degenerativa do cérebro já está toda já destruída, entendeu? Aí essas pessoas restam a parte do passado apenas, dos neurônios do passado. É a única memória que eles têm, é do passado, quando eles eram crianças. Eles lembram dos seus pais, eles lembram de sua terra quando ele era criança, mas eles não lembram o que eles são. O pai, a mãe, o avô, bisavô, já era. Eles perdem noção da realidade. Entendeu? E não adianta o fato de que entrantes aproveitam e entram naquele corpo. Tá aí porque eles tornam agressivos. Você pode ver várias pessoas que têm o mal do Alzheimer, elas são completamente agressivas. Porque elas não estão em si, não são elas, são entrantes que aproveitam. É necessário ter maior paciência com os idosos nesse período, porque eles já perderam. A personalidade deles já eram. Ele só está apenas com
pouca percentagem do passado que eles eram, o resto já se foram. Então, eles providenciou para que nós esquecemos das vidas anteriores. Imagine como seria difícil lidar com os afazeres do dia a dia desta vida, lembrando-nos de vidas passadas. Como os relacionamentos de nascimento passado que tivemos com as pessoas de nossa vida nesse nascimento. Por que não? Se a minha mãe tivesse feito mal para mim, nesse mundo, nessa vida agora, eu esqueceria. Eu dizia, deixa pra lá, mãe. O que importa é que nesse momento a senhora é minha mãe, o senhor é meu pai, né? Você é meu filho, você é a minha filha, isso que importa. O que você fez na vida passada não importa. Finish, esquece, não tem que pagar nada, não tem que pagar nada. Aí eu queria ver os dominadores perderem seu próprio joguinho, viu? Vocês iam perder em sua própria canalice, em seu próprio joguinho de faz de conta, seus pilantras. Pilantras aliens. Todos os seus lacaios aqui. Isso que vocês são. Inclusive o velho árabe e aquele gordo lá de Minas Gerais. Por exemplo, um pai e um filho nessa vida bem poderiam. Isso daí, isso é o passado. Tu vive do passado, a meba ruim, a tinha ruim. Tu vives do passado? Hã? Basicamente não, né? Então, por que não esquecer? Mas temos que lembrar sim. É imperativo, deveria ser imperativo. Se marido e mulher em uma vida anterior, ou uma mãe na vida toda, daí, qual é o propósito de um nascimento na Terra? Nascemos na Terra para estabelecer nossa conta de dar e receber. Dá o quê? Dá a rosca? O karma e para fazer e praticar espiritual, lidar, dar. Que não existe a baboseira, até o demônio também, satanismo também é espiritualidade, ou a meba ruim. Na região Neda e no inferno é quase impossível fazer prática espiritual de forma a queimar nossa conta de dar e receber. Vai dar a rosca, rapaz. Okay. Após a morte de uma pessoa, nascer de novo na terra não está nas mãos da pessoa, ou melhor, em seu corpo sutil. O nascimento no plano terrestre é raro. Para cada entrada de um corpo sutil em um embrião, milhões de outros corpos sutis competem para entrar na Terra para experimentar a vida mudando. E por quê? Ou vai ou racha. Ei, você vai ou não? Não vai ou que vai de volta para o inferno lá para sofrer, ou para o umbral. Vai de volta, troço. O pobre miserável daquela alma lá, mesmo que não tenha sido um criminal aqui na Terra, um pilantra, canalha, safado, não tem outra escolha a não ser fazer ok. Não tem outra escolha mesmo. Alguns desses pobrezinhos chegam na metade do canal da barriga da mulher para sair naquele momento do nascimento e decidem, eu não quero mais isso, eu não quero, eu tô cheia, eu não quero, eu não posso fazer isso. Aí outro entra, outra alma entra, diz, ok, aproveita, eu quero entrar nessa jornada, entra. Então, por isso que muitas vezes você vê que temos filhos que são totalmente diferentes uns dos outros. Eu, por exemplo, sou muito diferente das minhas irmãs. Um pouquinho mais diferente do que elas. Eu sou a mais nova, de 5 irmãs mais velhas e 3 irmãs mais velhas. E eu era totalmente diferente. Tipo, eu não gostava de ser ruim para um animal. Entendeu? Eu não sabia como ser isso. Eu gostava de plantar desde meus 8 anos de idade. E eu não quero saber que o gordo papuçado aí disse que eu não devo para o inferno você e o velho árabe. Entendeu? É o meu gosto, gordo, não o que tu queres. É o que eu quero. Tu tem que ser dominado. Tu gosta de dominar, mas tu tem que ser dominado, tá? Muito ego da sua parte. Muito ego mesmo. Droga, isso aqui ficou tudo... Ai, porcaria. Então, eu era mais amorosa com minha mãe, mais assim carinhosa, né? E gostava de pentear o cabelo dela, pintar quando ela tava ficando. Eu via que a bichinha tava toda já branquinha. Eu ia lá na farmácia, eu comprava um tubinho de coleston e pintava o cabelo dela de preto novamente. Fazia as unhas dela, que ela também gostava de um pouco de vaidosa, né? Era de signo de Gêmeo. Eu dizia, mãe, senta aqui, mãe. Aí fazia as unhas dela, tudo bonitinho. Penteava os cabelos dela quando estava assim, já todo seco.
Eu cortava um pouco, mandava ela sentar, dava massagem assim nos ombros dela. Então, você vê que sempre existe na família, como se diz, aquele ser escuro na família. A gente chama de, não é nem ovelha negra, porque a ovelha negra é boazinha, não é nem um animal negro, é um bicho ruim mesmo. Né? Sempre existe na família aquele ser que gosta de judiar de todos dentro da família, que gosta de abusar os pais, entendeu? Bater na mãe, seja homem ou mulher, porque o velho árabe pensa que eu sou feminista, eu sou até certo ponto, velho, mas eu não sou tão assim não, de modo extremo. Eu sou também justa. Tem mulher também safada, entendeu? O senhor que gosta de conceber isto de mim, que eu sou totalmente extremista e feminista, eu não sou isto. Eu sou também justa. Eu sei que tem filhos ruins ou bom e filhas ruins e vice-versa, entendeu? E sempre vai existir na família aquela coisa ruim, né? Que perturba os pais, tira a paciência dos pais, consuma as energias dos pais. Eu não gosto de ser assim. Então, é isso que acontece na hora do nascimento, ao invés de ser da linhagem daquela família, é outra linhagem. Por isso que eles não batem, por isso que quando eles querem, eles falam, por isso que eu sabia que não pertencia a essa família. Eu fui sempre diferente, eu não gosto dessa família. Sabe? Não tem nada de especial, não é porque você é a semente das estrelas, Star Seeds, não. É porque você é uma ovelha, não, ovelha não. Você é um monstro mesmo da família, você é um monstro negro da família mesmo. Tá, rapaz? Você não é Star Seed coisa nenhuma, não. Você é ruim mesmo, é mala mesmo. O bicho que nasce torto, morre torto mesmo, não tem jeito mesmo de destortar, não. Desestortar. Quais são os fatores que decidem que tipo de vida nascemos na Terra? Os dois principais fatores que decidem nosso nascimento na Terra são: primeiro, as condições da Terra são propícias para estabelecer a sua contabilidade. Eu falo sempre, vai, eu queria falar para essas pessoas, vai dar a rosca, rapaz. Tô falando muita merda, vai dar a rosca que é melhor para tu, pelo menos para tu, não para mim. Em que região estamos antes do nosso nascimento na Terra? As considerações de dar e receber na natureza de vida em que nascemos, nessa consideração de dar e receber, é o fator mais importante que decide. Que porcaria é essa? Tudo travou aqui, peraí, eu vou ver alguma coisa aqui, tem essa porcaria aqui, esse miserável dessa, sabe, essa vira porcaria de antivírus, ela tá azucrinando aqui com os meus vídeos aqui. Sempre que eu faço vídeo, seja de Google Mapa, seja de outra coisa, ela tá bagunçando. Esse miserável, esse negócio de VPN, vai colocar VPN na tua goiaba, ô desgraçado. Então, os dois principais fatores que decidem nosso nascimento na Terra são as condições da Terra, são propícias para estabelecer nosso nascimento. Em que região estamos antes do nosso nascimento na Terra? Na região do inferno lá. A consideração de dar e receber na natureza da vida que nascemos. Nossa consideração de dar e receber é o fator mais importante que decide o período do tempo que nascemos na Terra e qual família. Nós devemos respeitar nossa família, não importa que família, temos que respeitá-las. Nossa conta de dar e receber decide no momento de nossa concepção até o ano, mês, hora, minuto. Cara, mapa astral, né? A gente chama isso de mapa astral. Qual é o segredo no Instituto? Nenhum, né? Minuto e segundo. Isso significa que nascemos na Terra durante o período em que é mais propício para completarmos a quantidade máxima. Que porcaria que nada, rapaz. Ninguém comprou fiado para pagar depois não, tá? Ninguém comprou fiado não. Fiado só amanhã, ninguém dá de graça nada não, tá? Consequentemente, nós temos na mesma época em que aquelas pessoas em que temos grandes contas de dar e receber. Então, por perto também quando as circunstâncias externas da Terra são propícias. Vejamos o seguinte exemplo dos blá, 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 blá. O senhor ei, me sabia, que porcaria. Que coisa ridícula, minha gente. Que ridículo. Que fanaticismo ridículo, que psicose ridícula é essa? É psicose. A religião para a qual nascemos tem menos prioridade em comparação para dar e receber que temos com os pais de que nascemos. O que tem sido com a parte da conta
acumulada será o destino de alguém na terra. Aqui novamente a mesma regra se aplica. Aquela parte da conta acumulada e da receber será relacionada com base no que pode ser resolvido ao máximo no nascimento iminente. Os pais podem atrair um corpo sutil mais avançado. Os pais podem atrair um corpo sutil mais avançado, saber ou positivo antes da concepção por meio de práticas espirituais como canto. Canto? Que é isto? Sim, é possível atrair um corpo sutil, uma alma mais avançada e mais positiva para o útero por meio de prática espiritual. Isso é possível quando os pais estão fazendo uma quantidade considerável de prática espiritual, ou seja, um mínimo de 4, 5 horas por dia, de acordo com isso. Que porcaria, que nada. Minha mãe não era nada de religiosa quando ela teve e eu era uma pessoa muito boa. Tudo que eu tinha eu dava para minha mãe. Tudo que a minha mãe mandava, eu era uma escrava da minha mãe. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu seria sempre. Eu estava sempre a serviço da minha mãe. Que porcaria, que nada, rapaz. Vai mentir nos infernos. Oxe. Eu tive o meu filho. Entendeu? Eu ainda estava na religião. Eu tive ele em 96 e os outros também em 90, 84, 85. E cadê? Não saíram, pelo menos na parte filial, eles não foram nada bons para comigo. Ok? E o pai era muito religioso, até demais, um muçulmano, um fanático, doente, até demais doentio ele e a família dele. E os filhos não saíram nem essas coisas, é tudo mentira, rapaz. Veja quantos ateístas aí têm filhos, os filhos são bons. É porque é a mesma linhagem da família, a mesma linhagem de alma. E às vezes a gente tem filho, principalmente daqueles crossing marriage, quer dizer, como se diz aquele negócio lá, de raças misturadas, né? Que o filho não vale nada, eles crescem e não vale nada quando são de cross family, raças misturadas, de culturas diferentes, né? Quando a mulher e o homem se misturam para ter um filho, aquilo lá tem que tomar bem cuidado, viu? Porque são uns tipos de, como se fala aquele negócio lá, híbridos. São híbridos. Tem que tomar cuidado. São um povo muito, parece que não tem consciência. Também há menos chance de ter filho com deficiência física e mental. Mentira, seu idiota. Mentira. Muitos ateístas aí têm filhos bons. E muitos espirituais. Olha lá. Na Índia. O que não tem de aleijado lá. Meninas e meninos nascendo com várias orelhas, várias pernas, tudo por causa da crença deles, a crença deles que causa tudo aquilo. Os demônios adentram e fazem os filhos nascerem assim, todos deformados, ok? Todos deformados. E várias pessoas aqui onde eu estou, entre os malaios, têm filhos paraplegicos, filhos que nascem já paraplegicos e assim deformados. E doentes mentais, e eles são religiosos aos extremos. Você vai para o nórdico lá, o norte da Europa, você vê vários ateístas, os filhos deles são sadios, mentalmente e fisicamente. É tudo mentira isso aqui de religiões, é para fazer as pessoas entrar em contratos com esses seres nocivos, alienos. Se o santo seja uma pessoa acima do nível espiritual de 100%, deve nascer o nível espiritual. Vai embora lá, desgraçado. Nossos méritos e pegados de Deus, nossa vida atual, determina se nascemos de uma família rica. Se um corpo sutil tiver mais mérito, geralmente nascerá em boas condições e famílias abastadas. O idiota agora está falando sobre que pessoas que têm dinheiro, está falando que as pessoas que têm dinheiro são melhores. E quantos filhinhos de papais aí pegam o carrão do papai por aí pelo mundo e sai bebendo e atropelando as pessoas, estrupando as meninas nas ruas? Quantos filhinhos de papais? E eles são bons porque os papaizinhos dele têm dinheiro? Eles são bons? Lógico que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto o Zé Ruela lá nas favelas, tem alguns que são muito melhor do que um filhinho de papai, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Aquele carinha lá que pega uma motocicleta ou não vou dizer motocicleta, uma bicicleta para fazer um delivery, são mais honrados, mais dignos de respeito que um vagabundo, filhinho de papai, que vive às custas da mãe e dos pais e dirige o carro do pai para beber e fazer baderna lá nas ruas.
viu? A probabilidade de nascer na Terra é muito menor quando o corpo sutil está em regiões superiores do universo, como Mahaloka, assim, região. Esses idiotas são doentes. Como mencionado anteriormente, quando o corpo sutil atinge as regiões sutis de Mahaloka, eles estão além do nível espiritual central de Samashiti ou Vyashiti. O nível espiritual alcança motivo, a liberação do ciclo claro, e eles viram já alienes, seu idiota, sua ameba. Pessoas além do nível espiritual de 100% Samashiti ou 70% Vyashiti podem, entretanto, nascer por sua própria vontade. E Mahaloka, claro, né, eles querem ser os fodões aqui da cosmologia, desse quadrante do universo solar sistema, claro, lógico. Mas a gente não pode, a gente não tem esse direito de nascer onde queremos, né? Isso que é realmente engraçadinho e irônico, se não fosse trágico. O ego sutil ainda está ativo, embora mínimos próprios corpos. Eles também são muito egoístas, por isso que fazem o que fazem. Quanto mais acima eles sobem, mais sua cabeça também sobe para cima, fica com soberbas, com o ego lá em cima, maior do que sua cabeça. O ego deles são maior do que sua cabeça. Você vê a pessoa com os corpão e a cabecinha, é porque o ego deles são maior do que a cabeça deles. Os primeiros corpos sutis decidem quando querem renascer de acordo com o tempo propício para sua missão. Por causa de seu alto nível espiritual, eles nascem apenas por seu desejo e nascerão de pais de um nível espiritual superior. Que bobalhada é esta, rapaz? Já nasceram no mundo. Se alguém estiver na região do céu, pode levar aproximadamente milhares de anos para renascer na Terra novamente. Eles não querem, lá tem alienes também, eles não querem ser humano. Para eles, humano é ser inferior. E eles querem upgrade, eles querem se elevar e não ser um humano, porque eles dizem que são mais burros, mais idiotas, mais inferiores, etc. E eles são mais superiores em tecnologia, né, em tudo isso. Nas regiões superiores do universo, como a região do inferno, o período de sofrimento aumenta muito. Junto com isso, o fantasma de nível superior enfurecidamente assistindo do corpo sutil, fazendo prática atos negativos. Como resultado, o corpo sutil entra em um vórtice negativo de karma que os mantém nas regiões superiores. Tu merecia, rapaz, tu que merece pra lá. Espero que todos vocês vão. Somente quando o corpo sutil das 3 primeiras regiões do inferno completa sua cota de sofrimento, eles renascem na Terra. Mesmo assim, a probabilidade de um corpo sutil da primeira região do inferno renascer na Terra é apenas de 1 em 100 mil nascimentos. Aí eles podem morrer, seu idiota. Eles podem morrer novamente lá mesmo. É só querer e saber como. Por isso que é muito importante saber como morrer. A probabilidade de renascer de segunda a terceira região do inferno é ainda mais insignificante. A probabilidade de nascer de além da terceira região do inferno é quase inexistente. Nos cerca de 350 mil nascimentos que acontecem diariamente em todo o mundo, apenas 3 corpos sutis serão do inferno. O resto será principalmente a região Neda, do umbral, e apenas alguns são do céu. Em alguns casos raros, um corpo sutil estará passando por seu primeiro nascimento ainda na era de hoje. Esses corpos sutis não têm relatos anteriores de dar e receber. Todos os eventos de sua vida devem a sua ação deliberada. Além disso, como eles não têm nenhuma impressão Rajatama fixa, eles não têm esses aspectos negativos e positivos, fixa ou dualidade em suas mentes subconscientes, eles podem usar essa ação voluntária para a prática espiritual. Portanto, eles estão na melhor posição para alcançar a realização de Deus, que é um dragão. Quer dizer, ele não é Deus, ele é um afirmado Deus, se auto-afirmou. É como chegar aqui e dizer, eu sou Deus, só eu que sou Deus. Entendeu como é? Não existe um intervalo de tempo físico entre a morte e o renascimento na Terra. Em média, são 50 a 400 anos para corpos sutis da região Neda. Os corpos sutis do céu podem ter que esperar milhares de anos antes de renascer na Terra. Em casos muito raros, uma pessoa morre e consegue entrar imediatamente no útero. Geralmente, se isso os budistas pensam assim, se isso acontecer, será logo após o primeiro trimestre, portanto, nasce em 6 meses. A probabilidade de isso acontece
em todos os nascimentos. Em casos ainda mais raros, o corpo sutil de uma pessoa que acabou de morrer pode derrubar algum outro corpo sutil em um feto de 9 meses e renascer imediatamente. Ou seja, eles brigam lá, almas, tem uma guerra lá no útero, para quem vai obter aquele corpo. Nesse caso, o corpo sutil que expulsa outro precisaria ter um nível espiritual superior e uma relação de dar e receber mais intensa com a família para a qual está a nascer. Eu não entendo isso. Isso aí é para atormentar aquela família. Ele vem como um inseto ruim, uma praga ruim dos infernos. O próximo nascimento é decidido no momento da morte na própria vida anterior. No caso da maioria das pessoas, isso ocorre porque a maioria dos corpos sutis não realiza nenhuma prática espiritual na vida após a morte, após a porcaria. Como a prática espiritual é a única maneira dando ela conta de dar e receber para a maioria. Vai fora, diabo. Apenas no caso, corpos sutis evoluídos vêm da região como Maharló e Janarló. Olha aí, os muçulmanos tiram nos muçulmanos, no árabe, é também Jannah, quer dizer heaven ou céu. Eles tiraram do sânscrito indiano. Por isso que eu digo, esse negócio de hinduísmo e islamismo é tudo a mesma porcaria. No entanto, os corpos sutis nas regiões sutis inferiores, como a região Neda, Heaven e Hell, estão ao destino, para o inferno destino. Número de nascimento na Terra a cada 1000 anos de uma pessoa nível esperado de 20%. Bactéria, vírus, os mais que nascem, plantas também. Humano, vida inteira 5 por 5 e 2, se vir para ter uma morte precoce. Então as plantas, bactérias, são as mais que são trazidas para aqui. É muito difícil dar uma resposta que abrange todas as pessoas. O fato é que poderíamos ter vivido mais de 1000 nascimentos como humano. Também poderia ser a primeira. Então não sabe, não fala. Não fala bobeira que não sabe. Nasceu nessa nova região. No entanto, em média, as pessoas com nível espiritual de 20% no mundo de hoje teriam nascido várias vezes nos últimos 100 anos. A tabela ao lado dá uma compreensão dos vários tipos de nascimento que um ser humano no nível espiritual 20% poderia passar ao longo de 1000 anos. Observe que isso é típico de uma pessoa que veio na região do umbral. Ela pode nascer em várias formas para sofrer antes de voltar como humano. Oh, meu Deus, que seres para gostar de meter sofrimento nas pessoas. Isso são sadistas, são monstros sadistas. Eles têm orgasmo só de pensar em torturas e sofrimento. Por isso que se existisse um Deus, realmente não existiria todo esse sofrimento. Eles são dragões. A pessoa conhece seu destino ou de quem vai nascer. Uma pessoa não sabe sobre a família em que vai nascer até o momento da concepção. Mesmo depois disso, há uma probabilidade dele perder seu lugar no útero para outro corpo sutil. No momento da concepção, eles têm uma compreensão de seu dar e receber com a família em que estão nascendo. Isso significa que eles entendem se a conta é positiva ou negativa. Eles também podem compreender a natureza do motivo da conta, no entanto, eles não têm conhecimento da vida que ele é destinada. É a surpresa, é um pacotinho de surpresa, né? E por isso que os bebês choram, porque não querem nascer nessa porcaria de vida. Antes de alguém nascer, existe alguma orientação de um corpo sutil? Não há orientação para dizer, como seus deuses são bons, né? Seus mestres ascensos, seus guias espirituais são bons. Como seus dracos são bons, né? Gordo Marcelo Marins. E como seus aliados são bons. Como seus mestres espirituais são bons para com vocês, né? Não há nenhuma orientação. É como dizer, ei, pega aí essa garrafinha bem pequenininha de 100 milímetros de água e pega umas 10 bolachinhas creme cracker e vai na tua jornada e vai para o inferno lá do outro lado e se vira por lá. No primeiro nascimento, o sexo do recém-nascido é decidido por os dracos. O Deus aqui para eles é os dracos.
ponto de vista dos Dracos, nasce como um homem ou mulher, um ponto discutível da perspectiva de realizar o objetivo básico da vida, ou seja, alcançar a realização dos Dracos. Após o primeiro nascimento, aqueles que nascem como homens geralmente continuam a nascer como homens, se essa for a impressão predominante na mente sobre o conceito da pessoa. Isso acontece de acordo com a regra, o que não sabemos não nos interessa. Ou, nesse caso, como explicar a homossexualidade? Não me diga que é algum entrantes nele ou alguma possessão, né? Porque existem homossexuais que dizem, existe travesti que dizem, eu não me sinto como mulher, como homem, eu nunca me senti, nunca como se fala aquele negócio, nunca me vi como um homem, nunca me senti como um homem. Eu acho que a minha vida anterior era mulher, né? Eles dizem isso. Como explicar isso? Como dizer que se eu nascer mulher hoje, eu vou nascer mulher na próxima? Quem sabe? Quem sabe que eu não fui um homem em outras vidas? Quem sabe, né? Para vir um cara aí e falar, nasce mulher, só mulher, nasce periquita, só um periquita. Nasce um pinto, um pinto vai ser sempre pinto. Eu não acredito, é uma história, eu não acredito mesmo. Do ponto de vista de dar e receber, se o homem ou a mulher não tem valor, pois as outras características da personalidade permanecem as mesmas, como raiva. Meu Deus, não temos raiva não. Tem que levar tudo na submissão e na covardia. Fique quietinho. Apanhe mesmo, seja empalado no rabo e fique calado mesmo, viu? É isso que eles querem, porque quanto melhor ser submissiva, presinha, melhor será o castigo. A gente vai ser mais punitivo, a gente vai ser mais cruel, para com a carninha bem mansinha, bem tenrinha, né? Agora, como é top mesmo, dar um soco na cara de volta, aí a boazinha aqui, soco. Ter um nascimento masculino não é necessariamente uma vantagem do ponto de vista da relação de Deus. Que nada, rapaz, na tua cultura os machos têm mais valor, essa porra. Tem cultura aí que estão a enterrar menininhas com a chotinha, só porque nasceu com a chotinha vivas. É os viados safados. Os pais enterram aí as cachorras misoginistas das mulheres. Quando eu falo assim é porque eu sou justa, não é porque eu quero tirar partido não, eu tenho que ser justa, ficar no meio. Eu não vou querer pertencer a uma linha, né, de pensamento, uma concepção errônea, marginal dessa criminosa, de querer enterrar menininhas vivas, porque é uma menininha, tem o quê? Uma chotinha, enterra. Tem o quê? Uma biloquinha, um cachinho de uva. Deixa, bilu, que coisinha linda. Não tem isso não. Macho ou fêmea tem que ser adorada, tem que ser cuidada, protegida. Macho ou fêmea, não tem que tirar partido. Não é porque um menino tem que matar o menino. Não é porque uma mulher tem que matar uma menininha, não. Isso é safadeza, né? Mas tem esses miseráveis aí que seguem as religiões aqui na Ásia. Eles matam as meninas, matam mesmo. Eles engasgam a menina, atola aquele bolo de arroz quando é pequenininha, quando nasce para morrer. Atola a avó, o pai, a mãe do pai, atola aqueles bolo de arroz na gargantinha da recém-nascida para matar. Na verdade, de acordo com a ciência espiritual, o homem e a mulher não são superiores ou inferiores. Ao contrário, são apenas charapla, hipócrita dos infernos. No entanto, os casos excepcionais, como por exemplo, quando uma mulher recebeu uma surra, olha aí outra porcaria, olha aí outra justificativa para, outras desculpas para justificar o abuso às mulheres, às mães de famílias, às avós e às mães. Ok? Isto é uma desculpa intolerável, inadmissível desses miseráveis religionistas para justificar o feminicídio que está a abranger este planeta. Recebeu uma surra imensa durante seu desejo de retribuir na mesma moeda, tornando-se marido em outro nascimento, enquanto o marido nascendo como esposa, uma inversão de sexo. Olha que mentira. É tipo, hoje em dia, o homem, pau, toma isso, cadela, toma isso, pau.
pau, pau, e mete pau na mulher. Aí a mulher, por que você me bate? Por quê? Por quê? Chorando. Aí o macho, é porque na outra vida você foi o macho que bateu em mim, viu, sua vaca? Agora toma, vaca. Isso tudo é besta. Isso tudo é absurdo, minha gente. É absurdo. Não existe dados sobre isso, não existe provas, não existe evidência que existe uma psicopatia. Pessoas assim, que formulam isso na cabeça, são geralmente psicopáticas. Elas são marginais, criminosas, entenderam? Teve um tempo aí em que o homem sempre batia, foi na China isto, sempre batia na esposa, batia e era pau, era pau, era pau. Aí um dia ela foi para um tal de médio, né, chinês, a qual ele respondeu para ela, é porque na outra vida você era o homem que batia nele. Agora você, quando ele bater em você, vá lá e diga, bate mais, porque na verdade você era a vaca e eu era o cara que batia nas vacas. Olha que absurdo, bate mais. E claro que o cara chegou a um ponto que bateu até matar a mulher. Com essa absurdidade de religiões. A que ponto as religiões chegam para iludir as massas acá? E o pior que os idiotas, os cérebros de amebas dos infernos, parasitas, acreditam. E ao invés de transformar, eles seguem cegamente, ao invés de questionar, de transformar e de contestar e de ir contra isto, contra o sistema bruto, arcaico, masculino, misoginista, cruel. E quando eu digo masculino, não quer dizer que só o homem que faz isso, não. A mulher também faz quando ela segue e vibra daquele lado masculino, misoginista. Elas viram também uma fera, elas viram Satanás. Elas viram, se acovardam e batem em seus filhos, como batem em uma terra, uma areia na praia, né? Porque nem um cachorro ou um gato merece tudo aquilo, né? Somente eles que não merecem. E bater em seus filhos, queimar seus filhos, isso é um ato demoníaco para mim, né? Então é isso que as pessoas fazem, que esse sistema arcaico, demoníaco, machista, misógino faz nesse planeta. Mas novamente não é realmente necessário nascer como marido e mulher. Olha o idiota falando isto. Fala uma coisa, depois não sabe nem o que ele está a falar. Quem decide se um animal renasce como humano? Há uma chance de um animal renascer como ser humano, o ser humano tiver regredido dessa forma. Não existe isto, porque um animal não quer se tornar humano. O animal é superior aos humanos, viu? O gordo, os animais são superiores a você, sim. Nenhum animal quer nascer humano. Eles pensam, eu nascer naquele vesículo lá, naquele veículo. Eu não quero não, eu prefiro morrer. Não, me deixa aqui mesmo, nessa forma etérea, nessa forma de espírito. Eu não quero encarnar como humano, não. Deixa eu ser mesmo um cachorrinho, um gatinho, uma cabrinha, uma galinhazinha, um galinho, né? Uma avizinha, mas eu não vou ser humano, não. Entendeu? Isso é tudo baboseira que esse infeliz está falando aqui. Os antepassados que partiram da família podem interferir no nascimento de um corpo sutil da família. Agora, aí estão falando que os nossos entes queridos que partiram interferem, né, na concepção da mulher, e por causa disso que muitas mulheres só parem mulheres e não homens, e para eles isso é uma maldição. Existem pessoas que pensam nisto. Eu tenho um velho cunhado meu, que é velho, né, quando ele casou com a minha irmã, eu estava uma menininha de 4 anos, já um velho já está com 85 anos, quase chegando a 90 anos. Ele casou com a minha irmã mais velha, de 17 anos. Ele estava com uns 29 anos, quase 30 anos por aí, e eu era uma menininha de 4 anos. A família dele vieram da Itália, são judeus, vieram da Itália para fazer um império no Brasil, né? Fazer negócios. E esse homem, um dia eu fui encontrar com ele,
porque a gente visitou o Brasil pela segunda vez em 2003, a gente foi visitar ele, fui visitar minha irmã, na verdade, o meu filho e o pai dele. Aí ele falou, aí as netas da minha irmã estavam lá. Aí não sei porquê, eu falei, as meninas de fulana é tão linda, que eu falei com as meninas da minha sobrinha, que na verdade é a mesma idade que eu, só que ela nasceu antes que eu, ela nasceu em maio, nasceu em setembro. Não, ela nasceu em março ou abril, eu nasci em setembro. Aí eu falei, eu fiz o comentário que as meninas dela eram muito lindinhas, eu achava ela linda. Aí o velho falou, mas entanto só deu mesmo fêmea, só deu mesmo talhuda. Eita, família, para só dar talhuda tinha que nascer um macho pelo menos. Aí eu olhei para assim para ele e falei, o que é que tem de mal em meninas? Essa. Aí começou a falar palavrão, sabe? Aí não. Parece para que Santa Talhuda. Falou assim, eu vi, diz Maria, que cara é esse? Como é que uma mulher fica com um homem desse assim? Um machista desse, um velho safado. Então, você vê, o misoginismo existe em todos os cantos do mundo, em todas as culturas. Entendeu? Ainda tem essa discriminação e essa neura contra a mulher. Isso vem dos dracos. Eles não suportam as mulheres. Entendeu? Mas quando eles precisam de ajudante para cuidar dos idosos, quem vem? As mulheres. Quando eles precisam de cuidar de uma criança, quem ajuda mais? As mulheres. Né? Nos hospitais, as enfermeiras são quem? Talhuda, como eles falam, né? Cadê os machos? Então eles dizem aqui que os falecidos vêm para atormentar. Eu não acredito nisto. Só se for os ancestrais, for os dracos, eles mesmos. As coisas que a maioria das pessoas perseguem durante a vida como emprego, status, riqueza, família, tem pouca relação com o que fazemos na vida presente, no que diz respeito ao propósito espiritual da vida, principalmente nenhuma na vida após a morte. A única moeda da vida após a morte é nosso nível espiritual. Que nada, idiota. É o nosso nível de conhecimento não espiritual, sua parasita. O nascimento humano no plano da Terra é muito precioso de uma perspectiva espiritual. É bom, né? Porque eles sugam energias. É o único plano onde podemos fazer práticas espirituais para superar nosso destino e finalmente nos tirar do ciclo de nascimento e morte. Na era atual, temos que esperar muitos séculos antes de nascermos na Terra. Por quê? Porque eles querem invadir a Terra. Como eu falei em outro vídeo, eles querem invadir a Terra. Eles querem tornar esse planeta aqui todo artificial, cheio só de bricks, de tijolos. E arrebentar com as matas, acabar com as matas e o verde, não o contrário que um idiota aí fala, que é o contrário, que eles querem colocar mais mata. É mentira, gordo, é mentira. Eles querem fazer mais porcaria de tecnologia e destruir com a mata, sua meba convincente, sua meba burra, inventadora de calúnia. Isso se chegarmos à região umbralina, se formos para a região no inferno, a probabilidade de nascermos de novo na Terra é apenas após milhares de anos. É claro, né? Porque enquanto a pessoa está lá sofrendo no inferno, eles estão aqui gozando na Terra, perturbando aqui os demônios. Tudo são demônios, rapaz, tudo é demônio. Na era atual, em média, apenas 30% de nós conseguimos chegar à região umbralina. A maioria de nós tiramos para uma das regiões do inferno. Tu vai com tua família, com tudo, seu infeliz. Tu vai com fato, tripa e tudo. Não eu. Vou mostrar, eu vou invadir aquele lugar, eu vou colocar água naquela porcaria lá. Vou espetar o cu deles com um garfo. Os tempos atuais, ou seja, entre anos de 1999 e 2022, né, que está chegando, o mundo verá uma mudança de mini-eras. Na principal era da destruição, do Strive, que é o Kali Yoga, que é da demônia hindu. Essa era é muito propícia para o crescimento espiritual, para o crescimento satânico, não espiritual, porque
porque até os satanistas também são espirituais, mas os espirituais negativos, satânicos, onde o ano de prática espiritual equivalente a cerca de 50 anos em qualquer outra era. Por meio da prática satânica, uma vez que alcançamos o nível satânico 65, Samasti ou 70% nesse próprio nascimento, não temos que voltar ao plano terreno para estabelecer nosso destino. Claro que não, né? Fica lá como um satanás, um demônio, né? Aí não volta mais. E o resto lá, que fica dentro da mente deles, que é a propósito, isso é criado a propósito, que não sabe como morrer e cometer suicídio lá do outro lado. Ficam por lá mesmo vagando. E depois, mas saem depois. Depois eles saem. Um dia eles vão sair. Entendeu? Quando eles apanhar tanto, que eles não aguentar mais, eles se revoltarem. Aí o bicho pega lá. O bicho pega. E vai ou desce. Aí os miseráveis pegam eles, catam eles, levam para a parte lá da hipersfera, do umbral lá, para cura, o centro de cura. E depois chuta no traseiro e coloca eles dentro do corpo novamente. Então é isso para hoje. E, bem, antes que eu me esqueça, né? E a minha frase preferida inventada por eu mesma. Para o inferno com o inferno, para o inferno com os dracos reptilianos e os aliens, para o inferno com aqueles que os seguem, para o inferno com os lacaios deles, para o inferno com os amiguinhos deles, para o inferno com quem acha que nós merecemos o inferno, ok? E para o inferno com quem criou os infernos. E com isto eu termino, ok? VTNK para vocês que acham diferente e que não vibram na minha vibração.